Então, boa noite, pessoal. Boa noite. E vamos iniciar nosso estudo de hoje, nos fazendo aquela respiração, dando espaço na nossa mente para o Espírito Santo, escolhendo ele como nosso guia, para que ele se revele nesse momento e nos traga o que nós estamos prontos para receber. Então, nessa certeza, nós vamos começar então o nosso trabalho de hoje e nós estamos concluindo a nossa psicoterapia. Nós vimos os primeiros 2 tópicos e hoje nós estamos no terceiro e último tópico, que fala da seleção dos pacientes. A psicoterapia é uma profissão e a questão do dinheiro. Então, é uma parte assim bem interessante, bem específica para terapeutas, mas como o curso também coloca que todos nós somos terapeutas, não só quem trabalha especificamente de uma forma especial com terapia, então há muitas lições para nós também, para o nosso dia a dia. E com isso, nós vamos começar a nossa leitura. Se vocês quiserem, já sabem o esquema, né? É só abrir o microfone se houver alguma dúvida, né, durante. Ou, caso contrário, no final a gente comenta. Começar, então, com a seleção dos pacientes. Todos os pacientes são enviados a ti. Todos os pacientes, todos os que são enviados a ti, são teus pacientes. Isso não significa que tu os seleciones, nem que escolhas que tipo de tratamento é adequado. Mas significa que ninguém vem a ti por engano. Não há erros no plano de Deus. Seria um erro, contudo, assumir que sabes o que oferecer a cada um que vem. Isso não cabe a ti decidir. Então, só por aí já dá para entender que nós estamos falando de algo que transcende o conceito tradicional de terapia. Como ele coloca aqui, não cabe ao terapeuta decidir o que o paciente necessita. No processo de cura da psicoterapia, 2 pessoas, paciente e terapeuta, se encontram e o Espírito Santo, onde 2 se encontram, ele está presente. E ele sabe o que o terapeuta precisa, o que o paciente precisa. E por isso que o tratamento mais adequado está ao encargo do Espírito Santo. Nós oferecemos para ele as ferramentas que nós aprendemos. Se temos técnicas, se temos cursos, se temos algum recurso que nós sabemos usar, a gente lembra deles e permanece neles na memória. O Espírito Santo sabe quando e onde e como usar. Seguindo aqui, há uma tendência a assumir que está sendo chamado a fazer sacrifícios constantes de ti mesmo por aqueles que vêm. Isso dificilmente poderia ser verdadeiro. Exigir qualquer sacrifício de ti mesmo é exigir sacrifício de Deus e ele nada conhece acerca de sacrifícios. Então, que sacrifício? Poderia ser um sacrifício de eu ter que dedicar 1 hora para o paciente, o sacrifício de ter que ouvir meu vizinho ou meu familiar. Então, o sacrifício de ouvir uma queixa de alguém. Então, na verdade, não existe sacrifício. Se pesar no meu coração, eu não estou permitindo ao Espírito Santo agir através de mim. E é por isso que eu estou pesada no coração. Assumir uma função que não é minha. A função da cura e de dizer o que o paciente precisa saber é do Espírito Santo. Então, quem poderia pedir a perfeição que seja imperfeita? É a complementação do sacrifício. Então, nós, como a criação de Deus, somos perfeitos. Quem vem a nós, a mente dele é perfeita. Então, como é que nós podemos pedir sacrifício a nós ou a ele? Quem então decide o que cada irmão necessita?
Certamente não tu, que ainda não reconhece quem é aquele que pede. Na verdade, quem pede não é o irmão, é o Cristo nele para mim mesmo, para dar uma oportunidade de cura para mim. Isso significa o que ele diz aqui, ó. Há algo nele que te dirá se ouvires. Então, há algo no paciente. O que é esse algo? O Espírito Santo, ele vai dizer o que eu preciso ouvir ou dizer se eu escutar. E essa é a resposta. Ouve. Não exijas, não decidas, não sacrifiques. Ouve. O que ouves é verdadeiro. Deus mandaria seu filho com maiúsculo aqui, então falando do Cristo, a ti sem estar certo de que reconheces as suas necessidades? Pensa no que Deus está te dizendo. Ele precisa da tua voz para falar por ele. Que outra coisa poderia ser mais santa ou uma dádiva maior a ti? Preferirias escolher quem vai ser Deus, Deus de D minúsculo, ou ouvir a voz daquele que é Deus, com D maiúsculo, em ti? Então, aqui é um chamado. Ouvir a Deus dentro do irmão. Por que isso? Porque, como em todo lugar, ele diz, nós, como filho de Deus, somos um só filho, uma só mente. E a nossa completeza, aquela parte nossa que nós jogamos fora quando pensamos em separação de Deus, está no irmão. E nesse reconhecimento, então, de que ele é um comigo, Deus está presente. Por isso que a cura é santa. Por isso que Deus precisa ainda de nós. Por que ele precisa de nós? Porque ordens de níveis diferentes não se comunicam. Então, para o meu irmão chegar a mim e para mim ouvir o Cristo no irmão, o Espírito Santo ainda precisa da minha voz, para que o meu irmão me ouça, e precisa dos meus ouvidos para mim ouvir a resposta. Os teus pacientes não precisam estar fisicamente presentes para que os sirvas em nome de Deus. Claro, né? Porque tudo que é real está no nível da mente, né? Então, a mente do meu irmão é a essa que a gente se une. Então, não precisam estar fisicamente presentes. Isso pode ser difícil de lembrar, mas Deus não deixará que suas dádivas a ti sejam limitadas às poucas pessoas que de fato vês. Podes ver outros também, pois ver não se limita aos olhos do corpo. Alguns não precisam da tua presença física, precisam de ti, ou talvez até mais no instante em que são mandados. Tu os reconhecerás sob qualquer forma que possa ser mais útil para ambos. Então, isso às vezes pode ser através de uma notícia, pode ser através de uma lembrança, uma imagem que a gente vê. Não existe acaso na salvação. Ninguém nos é enviado por acaso. Então, cada vez que a gente lembra de uma situação, ou vê uma tragédia, ou vê um corpo, não é por acaso. Ali existe a oportunidade de mim me lembrar, ao olhar para ele e reconhecer que o Cristo está por detrás daquela imagem, de lembrar que o Cristo também está em mim. E então a cura não se limita, e essa pessoa, essa imagem, pode ser lá do outro lado do mundo, vi um acidente, vi um corpo, aquilo me tocou, e eu faço aquele instante de reflexão, que eu me uno com aquele corpo, ele lá do Japão, pode estar dentro fisicamente falando, pode estar vivo ou morto, né? Isso não importa, mas aquele ser se torna meu salvador, porque ele me lembra do Cristo vivo. Não importa como vem. Então, os pacientes, né? Eles não importam como vêm. Serão mandados na forma que for mais útil. Um nome, um pensamento, um retrato, uma ideia, ou talvez apenas um sentimento de tocar alguém em algum lugar. A união está nas mãos do Espírito Santo. Não pode falhar na sua realização.
É isso que acabei de comentar, né? Que não importa a forma. E isso é maravilhoso. Seria muito triste se a gente tivesse que se encontrar pessoalmente com alguém ou esperar até um encontro pessoal para poder oferecer a cura para ele e para nós mesmos. Então, esse plano essa que é a coisa fantástica, o alcance fora do comum que ele tem. Um terapeuta santo, um professor avançado de Deus, nunca esquece uma coisa: ele não fez o currículo da salvação, nem estabeleceu a sua parte nele. Isso significa o quê? De novo, que é o Espírito Santo que deve estar no comando. Nós não sabemos o que o nosso o irmão necessita, então nós não fizemos essa salvação, essa vem do Espírito Santo, esse currículo. E a nossa parte dentro do currículo do Espírito Santo também foi estabelecida por ele. E ele nos dirá qual é a nossa parte se nós escutarmos. Continuando, compreende que a sua parte é necessária ao todo, esse professor avançado, e através dela ele reconhecerá o todo quando a sua parte estiver completa. Cada um, quando fizer a sua parte, ele automaticamente faz parte do Cristo, faz parte do todo. Por enquanto, ele tem que aprender e seus pacientes são os meios que lhe são enviados para esse aprendizado. No nosso caso aqui, nós precisamos aprender e os nossos contatos que nós temos são as nossas oportunidades de aprendizagem. O que poderia ele ser, senão grato por eles e para com eles? Então, esse terapeuta, se ele for realmente honesto, ele só pode ser grato ao paciente. Porque os pacientes, eles vêm trazendo Deus. Recusaria ele, o terapeuta, né, essa dádiva por uma pedrinha ou fecharia a porta ao Salvador do mundo para deixar entrar um fantasma? Então, trocaria o terapeuta a oportunidade de aceitar o Salvador em lugar de manter essa ideia de que ele é um ser separado, um fantasma? Que ele não traia o Filho de Deus. Trair o Filho de Deus, novamente, é não ver o Cristo no irmão. Aquele que o chama está muito além da sua compreensão. Contudo, não se regozijaria ele por poder responder, se só assim será capaz de ouvir o chamado e compreender que é o seu próprio? Então, a maior dádiva do terapeuta é ter pacientes, porque são os pacientes que são o seu salvador. Então, com isso, nós vimos a seleção dos pacientes e dá tempo da gente pegar uma parte da psicoterapia. É uma profissão? É uma pergunta, a psicoterapia é uma profissão? Estritamente falando, a resposta é não. Como poderia uma profissão separada ser aquela na qual todos estão enganjados? Então, novamente, todos nós somos terapeutas, todos nós estamos enganjados em curas. E como poder-se-ia colocar limite numa interação na qual cada um é tanto paciente quanto terapeuta em todos os relacionamentos nos quais entra? Contudo, falando em termos práticos, ainda pode ser dito que existem aqueles que se devotam primariamente à cura de uma forma ou de outra como sua função principal. Então, esses o mundo aqui chama de terapeutas, né? É a eles que um grande número de pessoas se volta em busca de ajuda. Então, esse é o ponto-chave. Então, o terapeuta profissional, ele tem uma grande oportunidade de receber bastante pacientes para a resposta dele, porque os pacientes o procuram facilmente. Isso, como efeito, é a prática da terapia. Esses são, portanto, curadores oficialmente. São devotados a certos tipos de necessidades em suas atividades profissionais, apesar de poderem ser professores muito mais capazes fora delas. Então, aqui de novo,
quando ele diz que são devotados a certos tipos de terapia, cada terapeuta segue uma linha, ele estudou uma linha e segue essa linha. Isso não significa que ele tenha maior potencialidade nisso. Muitas vezes, como ele diz aqui, é fora da própria terapia, na interação com o irmão, no pensamento, que ele pode ser muito mais eficaz. Então, essas pessoas não precisam de regras especiais, é claro, mas podem ser chamadas a usar aplicações especiais dos princípios gerais da cura. Então, o Espírito Santo pode usar isso a favor da cura se ele oferecer. Então, o Espírito Santo pode requerer desses terapeutas o que eles aprenderam, porque é dessa forma que o paciente vai escutá-lo. Em primeiro lugar, o terapeuta profissional está numa posição excelente para demonstrar que não há nenhuma hierarquia de dificuldades na cura. Como que ele pode mostrar isso? Se ele mostrar que, primeiramente para ele, e ver isso no paciente dele também, que a doença não está no físico, a doença é um estado mental, está na mente. Então, quando isso é compreendido, nisso não há hierarquias. Toda doença é doença mental. Por isso que não importa a forma como ela se apresenta. E a mente é passível de cura pelo processo de expiação do Espírito Santo. Para isso, contudo, para ele demonstrar que não existe hierarquia de dificuldade na cura, para isso, contudo, ele precisa de um treinamento especial, porque o currículo pelo qual veio a ser terapeuta provavelmente ensinou-lhe pouco ou nada sobre os princípios reais da cura. Então, o terapeuta que quer usar a cura do Espírito Santo, ele primeiro tem que aprender. Então, ele precisa de um treinamento especial. Ele precisa aprender a seguir ao Espírito Santo, para depois poder oferecer isso. De fato, provavelmente ensinou-lhe como fazer com que a cura seja impossível. As técnicas do mundo, a maioria, então, é totalmente voltada para a cura do corpo ou da mente psicológica presa ao corpo. E quando funciona dessa forma, a cura real é impossível. A maior parte dos ensinamentos do mundo segue um currículo sobre o julgamento, com o objetivo de fazer do terapeuta um juiz. Então, dentro do mundo, a gente sabe que é assim, o terapeuta o paciente descreve os sintomas, o terapeuta tem que descrever para ele de volta, como um juiz, o que está acontecendo com ele e que providências ele deve tomar. E no entanto, olha no 3, até isso o Espírito Santo pode usar e usará se lhe for feito o menor convite. Então, não importa quão enganado o terapeuta estiver, o Espírito Santo, se lhe for feito o menor dos convites, ele pode usar. O curador não curado, ele pode ser arrogante, egoísta, descuidado e mesmo desonesto. Ele pode não estar interessado na cura como sua meta principal. Contudo, alguma coisa aconteceu a ele, por mais leve que tenha sido, quando escolheu ser um curador, por mais equivocada que seja a direção que possa ter escolhido. Então, por mais enganada que a pessoa possa ser, por mais que a gente possa chamar ela de um charlatão, ou então um interesseiro só no dinheiro, não importa. Uma fagulha, uma sentença, existe uma faísca lá dentro dele que fez ele decidir ser terapeuta. E esse alguma coisa é o que o Espírito Santo se utiliza. Como ele diz aqui, essa alguma coisa é suficiente. Mais cedo ou mais tarde, essa alguma coisa vai surgir e crescer. Um paciente tocará o seu coração e o terapeuta lhe pedirá ajuda silenciosamente.
Ele próprio achou agora um terapeuta. Pediu ao Espírito Santo que entre no relacionamento e o cure. Aceitou a expiação para si mesmo. Então, novamente, é impossível nós termos assim, julgarmos como que funciona a terapia ou os meios pelos quais a cura vem. O Espírito Santo sabe e isso basta. No 4 aqui, disse que Deus olhou para tudo que havia criado e proclamou que era bom. Não, ele declarou tudo perfeito e assim era. Por que Deus não proclamou que era bom? Porque o bom, ele sugere uma diferenciação do mal. Então ele era melhor. Não, tudo era perfeito. E como as suas criações não mudam e duram para sempre, assim é agora. No entanto, nem um terapeuta perfeito, nem um paciente perfeito podem existir. Ambos não podem deixar de ter negado a sua perfeição, pois a sua própria necessidade um do outro implica num senso de falta. Então, no céu não há terapeutas. E no céu não há, muito menos pacientes, né? Por quê? Porque lá tudo é perfeito. Então, só no nosso estado mental ilusório de separação é que é concebível uma ideia de terapeuta e de paciente. Um relacionamento de pessoa para pessoa não é um relacionamento. Aqui ele colocou não é um relacionamento com um relacionamento maiúsculo, porque não é esse relacionamento cotidiano que nós temos de pessoa para pessoa não é a unicidade da qual Deus faz parte. Não é o real relacionamento que Deus e sua criação compartilham. Então, isso aqui aparentemente é relacionamento no mundo, mas ainda é uma forma de separação. No entanto, como ele diz, contudo, é um meio de retornar. Então, esse relacionamento aqui do mundo, ele é separador, mas é através exatamente desse relacionamento que nós vamos retornar a Deus. O caminho que Deus escolheu para o retorno do seu filho. Então, qual que é o caminho do retorno? O relacionamento santo entre irmãos. É pelo relacionamento que nós nos afastamos um do outro, proclamando a separação. É pelo relacionamento que vamos reconhecer a unicidade. Nesse estranho sonho, uma estranha correção tem que entrar, pois só isso é o chamado para o despertar. E o que mais deveria ser a terapia? Então, o que a terapia é? Um estranho chamado para despertar. Estranho por quê? Porque no céu não há terapia. Mas aqui, já que a crença da separação existe, a terapia precisa também existir. Acorda e fica contente, pois todos os teus pecados foram perdoados. Essa é a única mensagem que quaisquer duas pessoas jamais deveriam dar uma à outra. Porque jamais deveria dar. Então, ele diz que eu devo dar e não dar? Não. Jesus usa essa palavra jamais em todo o livro de uma maneira muito própria. Ele, com o jamais, ele quer dizer que isso de fato não é real. Se fosse real, se ele não colocaria o jamais, então a separação seria real. Então, uma forma dele falar da separação sem dar realidade para ela é colocar esse jamais na frente. E a mensagem então é: acorda e fica contente, pois todos os teus pecados foram perdoados. Não que a gente vai dizer isso verbalmente para as pessoas, elas não vão nem compreender, vão nos ridicularizar e nós estaríamos fazendo até um papel ridículo. Mas na mente, no pensamento, na atitude mental, na compreensão mental de quem é o irmão, nessa compreensão mental que nós devemos ter isso subjacente, esse desejo de que o irmão acorde e que ele fique contente e que ele saiba que todos os pecados dele foram perdoados. Alguma coisa boa tem que vir de todos os encontros de paciente e terapeuta. Isso eu já tinha falado antes, que é impossível ser só ego. Por quê?
Porque nós ainda somos uma mente pensada por Deus. O ego, nós podemos existir sem o ego, como de fato somos, mas não existe ego sem Deus. A força para fazer o ego parecer que é real ainda vem de Deus. Então, se nós ainda temos uma coisa de Deus dentro de nós, então é isso, alguma coisa disso vai aparecer em todos os relacionamentos. E essa coisa boa é guardada para ambos, para o dia em que possam reconhecer que só isso era real em seu relacionamento. Então, eu já comentei isso alguma vez, que o Gary, quando teve a experiência de revelação dele, ele passou por essa experiência que nós podemos chamar assim, que ele esteve no mundo real, ele teve um instante assim de iluminação. O que mais o impressionou ali é que todos os relacionamentos, ou todas as coisas boas do relacionamento dele estavam ali. Até com os animais, com a vida, com os pais. Então, não havia falta. Então, tudo que nós jamais tivemos, jamais estou usando agora já a forma de linguagem de Jesus, tudo que nós jamais tivemos aqui de bom, o Espírito Santo tem guardado para nós e nos será dado no momento que nós estamos prontos para aprender, para receber. Então, quando no relacionamento, naquele momento que é bom é devolvido a eles, abençoado pelo Espírito Santo como uma dádiva de seu Criador, como um sinal de seu amor. Então, nada aqui na ilusão será perdido. Por isso que não existe sacrifício aqui. A ideia de sacrifício do ego é totalmente sem embasamento, porque, na verdade, a única coisa que irá desaparecer aqui é o equívoco, é a ilusão, é aquilo que não é real. Aquilo que é o reflexo do amor aqui, aquilo que nos faz bem, isso o Espírito Santo está nos guardando, está guardando para nós e nos será devolvida na nossa mente. Pois o relacionamento terapêutico tem que vir a ser como o relacionamento do pai e do filho. Não há nenhum outro, pois não há nada mais. Os terapeutas desse mundo não esperam esse resultado, e muitos de seus pacientes não seriam capazes de aceitar a sua ajuda se o esperassem. Contudo, nenhum terapeuta realmente determina a meta dos relacionamentos dos quais faz parte. A sua compreensão começa reconhecendo isso e depois segue adiante a partir daí. Então, novamente, aquele chamado é o Espírito Santo que sabe da nossa verdadeira vontade, que é una com Deus. E ele que sabe o que é real no nosso relacionamento. E isso é guardado para nós. O paciente não sabe disso e poucos terapeutas sabem disso. No entanto, tudo que é santo num relacionamento é criação e está guardado. Seguindo, então, é no instante em que o terapeuta esquece de julgar o paciente que a cura ocorre. Por quê? Porque nós julgamos o tempo todo a nós diferentes do nosso irmão. No momento que nós não nos julgarmos, não julgar o irmão, ou não julgarmos a nós mesmos, a cura entrou. Porque aí a gente permitiu que a unicidade se faça presente. Em alguns relacionamentos, esse ponto nunca é atingido, apesar de que tanto o paciente quanto o terapeuta possam ter mudado seus sonhos no processo. No entanto, não será o mesmo sonho para ambos, e assim não é o sonho do perdão no qual ambos algum dia irão despertar. O que é bom é guardado, de fato é valorizado, mas apenas se ganhou um pouco de tempo. Os novos sonhos irão perder o seu apelo temporário e virão a ser sonhos de medo, que é o conteúdo de todos os sonhos. Então, enquanto o relacionamento não for curado, enquanto a cura for aceita parcialmente, por mais momentos elevados que a gente tenha, nós ainda vamos oscilar de volta para o medo. E isso porque a gente não aceitou ainda a dádiva totalmente. Todavia,
Nenhum paciente pode aceitar mais do que está pronto para receber, e nenhum terapeuta pode oferecer mais do que acredita que tem. E assim há lugar para todos os relacionamentos nesse mundo, e eles trarão tão bem quanto cada um puder aceitar e usar. Então, aqui há uns se permitem só um passo além de onde já estão. Outros dão uma guinada tão grande que chegam praticamente ao céu. Então, aqui depende do que cada um está pronto para aceitar. E novamente é o Espírito Santo que sabe disso, e ele oferece, e ele só pode dar tanto quanto a pessoa está pronta para receber. Nós que acreditamos no tempo, podemos pensar então que vai levar muito tempo até a cura se completar. Só que lembrar que o Espírito Santo, ele não age pelo tempo, ele não é preso pelo tempo, ele não está acorrentado ao tempo. E estados de prontidão podem mudar de um instante para o outro. Então, quem aceita pouco, de um instante para o outro, pode se abrir totalmente para uma cura. Então, de novo, nós não temos o conhecimento total para julgar essa questão. Vamos continuar aqui, então. Contudo, quando o julgamento cessa, acontece a cura, porque só então pode ser compreendido que não há nenhuma hierarquia de dificuldades na cura. Essa é uma compreensão necessária para o curador curado. Então, aquele que está curado sabe que não há o que curar, porque o irmão é inocente, ele é o Cristo vivo. Ele aprendeu que não é mais difícil despertar um irmão de um sonho do que outro. Nenhum terapeuta profissional pode manter essa compreensão em sua mente de modo consistente, oferecendo-a a todos os que vêm a ele. Por que o terapeuta profissional ele não consegue manter isso? Porque ele mesmo, enquanto ele é um terapeuta profissional, ele é um paciente. Ele é um paciente que está curando a sua ideia divisória do irmão. Há alguns nesse mundo que chegaram muito perto, mas não aceitaram a dádiva inteiramente para ficar e deixar que a sua compreensão permanecesse sobre a terra até o fim dos tempos. Dificilmente poderiam ser chamados de terapeutas profissionais. Eles são os santos de Deus, eles são os salvadores do mundo. E aqui a primeira imagem que me vem é do próprio Jesus. O que ele é? Uma pessoa que estava aqui, mas ele não aceitou a dádiva totalmente, e significa o quê? Ele poderia estar de volta totalmente na consciência de Deus e não lembrar de nos ajudar. Então, ele não aceitou totalmente a dádiva, embora ele não tenha mais ego, para quê? Para que um pedacinho da mente dele mantenha-se presente aqui na Terra para justamente poder nos ajudar. E Jesus e todos os iluminados. Então, esses são os salvadores do mundo. Esses são os santos de Deus. Eles já não têm mais o ego, mas eles ainda permanecem em pensamento aqui para nos ajudar. Difícil. A sua imagem então, permanece porque escolheram que assim seja. Eles tomam o lugar de outras imagens e ajudam com sonhos benignos. Por isso que no curso diz fazer um perdão, praticar um perdão ou uma cura em nome de Jesus não é em vão. Por que não é em vão? Porque os pensamentos de Jesus estão aqui para nos ajudar. Então, e ele e todos os demais iluminados, todos que já têm consciência na mente de Cristo, mas que escolheram manter seus pensamentos aqui para nos ajudar. Então, esses não são os terapeutas profissionais, né? São os santos de Deus. Uma vez que o terapeuta profissional tenha compreendido que as mentes são unidas, ele também pode reconhecer que a existência de uma hierarquia de dificuldades na cura é sem significado. Por que é sem significado?
porque a cura da mente, ela é voltar-se a saber que a separação de Deus não aconteceu, ou ele acredita nisso ou não acredita. Então, ou ele está doente ou está curado, não tem meio termo. Contudo, muito antes de chegar a isso no tempo, ele pode ir em direção a isso. Muitos instantes santos podem ser seus ao longo do caminho. Uma meta marca o fim de uma jornada, não o começo. E à medida que cada meta é atingida, outra pode ser vagamente vista na sua frente. Muitos terapeutas profissionais ainda estão bem no começo do estágio inicial da primeira jornada. Mesmo aqueles que começaram a compreender o que têm que fazer, ainda podem se opor a dar a partida. Todavia, todas as leis da cura podem pertencer a eles em apenas um instante. A jornada não é longa, exceto em sonhos. Como eu comentei, então, estados de prontidão podem mudar de um instante para outro. O terapeuta profissional, ele tem uma vantagem que pode economizar muito tempo se for usada de forma apropriada. Ele escolheu uma estrada na qual há grande tentação de usar o seu papel equivocadamente. Claro, o terapeuta pode achar que ele mesmo está curando o paciente. Então, esse seria o seu maior equívoco. E, no entanto, né, essa jornada, isso o capacita a passar por muitos obstáculos da paz bem rapidamente, se ele escapar à tentação de assumir uma função que não lhe foi dada. Para compreender que não há nenhuma hierarquia nas dificuldades da cura, ele também tem que reconhecer a igualdade entre ele mesmo e o paciente. Então, o terapeuta profissional que está aberto para ser um paciente do Espírito Santo, que está aberto para saber que ele, por ele mesmo, ele nada faz, mas que é o Espírito Santo agindo através dele, ele pode economizar muito tempo, porque muitos pacientes vêm a ele tem muitas oportunidades de ver o Cristo nos irmãos. Não há nenhum meio termo nisso. Ou eles são iguais ou não. As tentativas dos terapeutas de barganhar a esse respeito são, de fato, estranhas. Algumas utilizam o relacionamento meramente para colecionar corpos que os adorem no seu santuário, e isso eles consideram que seja cura. Aquele terapeuta que adora se exibir falando de quantas pessoas ele curou e que quer ser um sucesso, demonstrando publicamente a diferença na vida depois que ele impôs as mãos, ou depois que ele energizou, depois que ele curou. Então, ele está procurando apenas ser idolatrado. Então, muitos pacientes consideram esse estranho procedimento como salvação. Contudo, a cada encontro há alguém que diz: meu irmão, escolhe outra vez. Então, mesmo nesses terapeutas equivocados, que pode usar a cura de forma totalmente equivocada, apenas para auto-engrandecimento do próprio ser dele, para ele ficar mais importante, ainda assim há alguém nele, que esse alguém aqui está em maiúsculo, então ele é o próprio Espírito Santo, o Cristo nele, dizendo: meu irmão, escolhe outra vez. Não te esqueças que qualquer forma de especialismo tem que ser defendida e o será. O terapeuta sem defesas tem a força de Deus consigo, mas o terapeuta defensivo perdeu de vista a fonte de sua salvação. Então, quem defende o autoconceito dele mesmo, de que ele sabe o que é a cura, ele perdeu o foco da salvação. Ele não vê e ele não ouve. Contudo, então, pode ele ensinar, porque é vontade de Deus que ele tome o seu lugar no plano para a salvação. Então, existe um lugar no plano de salvação
para todos nós, para terapeutas, para paciente, para cada um que jamais pensou que está aqui na Terra. Porque é vontade de Deus que seu paciente seja ajudado a se unir a Ele ali. Porque a sua incapacidade de ver e ouvir não limita o Espírito Santo de forma alguma, exceto no tempo. No tempo pode haver um grande intervalo entre o oferecimento e a aceitação da cura. Então, o que o Espírito Santo oferece, ele sempre é dado, independente da ideia do terapeuta. Só que o terapeuta pode levar muito, muito tempo para aceitar isso. Então, esse é o véu que cobre a face de Cristo. Esse tempo que nós levamos para aceitar a cura, né? Então, esse é o véu que cobre a face de Cristo. Contudo, ele não pode deixar de ser uma ilusão, porque o tempo não existe e a vontade de Deus sempre foi exatamente como é. Então, o tempo, então, na verdade, aparentemente, ele pode se exaurir, ele pode se prolongar, mas como ele mesmo é ilusório, a cura é certa e o recebimento é certo. E nós estamos aqui para ganhar tempo. Então, com isso, nós então encerramos aqui a parte da psicoterapia, é uma profissão. Resumindo, então, psicoterapia, do jeito que o curso fala, não é uma profissão, porque todos estão enganjados nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que trabalham especificamente como terapeutas. E a esses, o curso está mostrando aqui que eles podem usar isso como uma vantagem a seu favor, se eles souberem entregar isso ao Espírito Santo. Se eles souberem aceitar a cura que vem do Espírito Santo através do paciente. Vamos abrir, então, nós temos uns minutinhos para nossos comentários, abrir os microfones. Por último, ficou a questão do pagamento, mas ela também é um pouquinho longa, nós vamos deixar para a semana que vem. Que também a questão do pagamento, na verdade, se aplica a tudo no mundo, a qualquer forma de pagamento, e não só de terapias. Então, tem muito material bom aí também. É uma coisa muito interessante, né? Como o Espírito Santo age na vida da gente, né? Como ele age nessa questão da cura em si, da terapia, né? Uhum. Porque ele aproveita toda e qualquer brechinha, né? Você lendo isso e explicando hoje, né? Uhum. E falando que até o terapeuta que não é tão bem intencionado, né? Sim, para fazer fama ou para usar de forma fantástica, fazer disso um show, né? Uhum. Até disso o Espírito Santo aproveita para transformar numa cura, né? Ele até em algum determinado momento ele vai fazer com que um paciente toque o coração desse terapeuta, né? E que seja o paciente o terapeuta e que ele faça em algum instante ele vai permitir uma abertura, né? Vai permitir uma abertura, né? Então, imagina numa pessoa que tem essa intenção de usar a cura, né? E de dar essa abertura para o Espírito Santo e de entregar realmente esse processo de terapia para o Espírito Santo e dizer, né? Eu te entrego esse processo de cura, né? Age da forma que for pro teu propósito, né? E use esse relacionamento para que aconteça a cura da forma que for, né? Que sirva teu propósito, sem esperar o resultado. É bombástico para o ego, é fantástico, é ilimitado. Imagina tudo de lindo que pode acontecer, embora a gente possa nem ver o resultado e nem esperar um resultado, mas tudo de lindo, de maravilhoso que pode acontecer num Sim, céu. Como ele diz ali, então o paciente ele oferece tão pouco aquele que, né, que quer por um show, e ainda assim o Espírito Santo se utiliza. Então aquele que já tem agora a consciência e entrega, nossa, ele está pronto para
para a cura total. Sim. É fantástico. É ilimitado o poder disso, Ana. Né? É ilimitado. É ilimitado e é lindíssimo quando a gente começa a prestar atenção nesses pequenos detalhes, né? E em todas as pessoas que vêm para a gente, de todas as formas, né? De todas as formas de Todo relacionamento, relacionamento. Né? de todos os momentos e de tudo que a gente pode aproveitar, né? Para trazer isso para o Espírito Santo, para entregar isso para o Espírito Santo e para transformar isso numa terapia, numa terapia de cura, né? O quanto isso é lindo, o quanto isso é maravilhoso e o quanto a gente tem oportunidades de Sim, aproveitar que não é só isso. num consultório terapêutico. Pelo contrário, né? Fora disso é que acontecem as maiores curas. É no relacionamento, no nosso pensamento, né? No nosso entregar para o Espírito Santo, então aceitar o que o Espírito Santo nos oferece, a visão que ele oferece. O que ele está nos oferecendo. Exatamente. Cada pessoa que está chegando na nossa vida, ou que já está na nossa vida, né? Que está se apresentando aí na nossa vida, ou já está fazendo parte, e a cada momento, a cada relacionamento, tudo que pode acontecer e tudo que pode nos trazer. Né? Isso me fez lembrar agora também, Ana. Prestar um pouquinho de atenção. Me fez lembrar Diga. também, quando tu falou agora, o quão maravilhoso é saber que não existe acaso e que todos são trazidos a nós, vêm pela parte do Espírito Santo. Sim. Porque às vezes quem que nunca se esquivou de alguém? Né? Oh. Quem que nunca teria, né, não ter sido encontrado? Nossa, como... E agora a gente aprender que, puxa, não vem por acaso, então, por que me sentir mal? Por que me esquivar? Por que eu evitar? Por que eu, né, me esconder? Se Sim. o que vem por parte de Deus. Vem por parte de Deus, exatamente. Então, o quão maravilhoso, o quão isso é libertador de nós termos que julgar se é apropriado ou não, né? Esse encontro, esse relacionamento. Exatamente. E é o mais importante de tudo, e que eu acho assim, é a cada dia a gente procurar lembrar disso, né? Porque a gente esquece disso, não é verdade? A gente fica distraída. A gente se distrai com tantas coisas, né? Com o trabalho, com o mercado, com não sei o quê, com tanta coisa, e a gente não lembra desse detalhe, que não é um detalhe, né? Sim. E o quanto é importante a gente lembrar disso, né? De entregar todos os dias, de lembrar que a gente pode e deve, né? Trazer o Espírito Santo para a vida da gente todos os dias, né? E a gente não lembra disso. É verdade. E a única maneira de tornar-se, então, mais capacitado a lembrar é praticar, né, a lembrança e também esses reforços, essas trocas de experiências, como nós temos aqui agora, elas reforçam muito também a nossa decisão, então, de aprender isso com o Espírito Santo, essa decisão de entrega. Sim, Então, verdade. claro que a gente falha, mas o simples fato da gente estar aqui escutando isso já é de uma decisão nossa de aprender, de aprender isso, né? Eu já fico feliz de estar menos distraída do que eu já estava um tempo atrás, né? Claro, é um processo, né, Ana? E outra coisa, não há pressa. Por que ter pressa se nós já estamos sendo assistidos pelo Espírito Santo? E se não há tempo, né? Se não há tempo, então. Não há tempo e não há pressa. Porque se nós quisermos apressar por conta própria, nós nos afundaríamos em mais medo. Nós precisamos ainda curar passo a passo para firmar nosso pé mais firmemente na confiança do Espírito Santo. Porque nós não confiamos nele. Estamos começando a aprender a confiar, assim. É verdade. Porque se nós confiássemos, nós não acreditaria mais nada nesse mundo. De fato. Então, nós estamos recém fazendo uma base para essa confiança no Espírito Santo. E essa base, ela tem que ser infalível, ela tem que ser perfeita, ela tem que ser sólida, ela tem que ser firme. E então, com gentileza, né, passo a passo,
A cada vez que a gente pratica a lembrança, vai formando essa base. Agora, eu disse que não há pressa, mas por outro lado também, o tempo está em nossas mãos. Se nós estamos insatisfeitos com a forma do tempo, queremos apressar, é só apressar a nossa prática. Praticar e praticar mais. É, isso. E outra coisa também que a prática, quando a gente fica muito tempo sem praticar, existe uma tendência a gente se sentir culpado por ter parado e aí sim largar de vez mesmo, né? Essa oportunidade que a gente teve de aprender. Então, por isso que também uma disciplina mental não só é recomendada, como altamente necessária. Sim. Eu noto isso, né? Eu sou bem assim, ó. Para mim, que esses nossos encontros aqui são essenciais. Por mais que tu faça sozinha e vai e busque, né? Mas é aquele incentivo para firmar o pé. É um tijolinho a mais na base, né? Exatamente. Isso, então, por isso que os encontros são tão úteis. Não que eles sejam recomendados por si, mas a gente sabe o quanto eles ajudam a dar um embasamento. Eu acho que ninguém faz sozinho o curso. Não tem como. Não. Eu teria desistido, eu acho, na metade do caminho, porque eu não teria condições de entender sozinha todo esse processo. Eu também não. Não teria condições de entender sozinha. Eu teria abandonado o livro lá no comecinho, já não teria conseguido entender. Isso até faz parte do que nós aprendemos hoje, porque o Espírito Santo fala através do irmão. Como ele diz, ouve. Então, mas se a gente não se unir a ninguém, a quem que eu vou ouvir? Se eu quiser fazer sozinha, quem que eu estou ouvindo? Sozinho é ego, né? O Espírito Santo só está no irmão. Ou ele está tá claro, no curso ele está em Jesus, então, mas sempre ele está na completeza do filho, não na individualidade. Isso. Então, é isso então. Deixa eu ver se é isso. Então, agradeço a presença de vocês, agradeço de novo a inspiração do Espírito Santo que sempre nos tem acompanhado, né? Agradeço a Jesus por nos dar essa colher de chá, de usarmos essa tecnologia. Desligando aqui, então, boa noite.